Então, quanto à equação da reta, eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto esse conteúdo no ensino médio, né? E a gente só vai, a princípio aqui no curso, a gente vai rever vários desses conceitos, né? A equação da reta, a equação reduzida, a equação geral, né? E posição relativa entre as retas em o mesmo plano, né? No nosso caso será sempre o plano cartesiano, certo? Então, talvez vocês devam lembrar, lá estudando função afim lá no ensino médio, que a representação gráfica desse tipo de função no plano cartesiano, ele corresponde a uma reta que não é perpendicular ao eixo das abscissas, né? Ou seja, não é uma reta vertical, né? Então, vamos visualizar, né? Lembrando aqui, função afim, né? São funções do tipo f de x igual a x mais b, certo? Onde os números a e b são números reais, né? X e f de x são variáveis, né? No caso aqui, a gente costuma variar só o x, né? Sabendo os valores de a e b, e assim nós encontramos o f de x correspondente. Então, f de x não é bem assim não se pode dizer que é uma variável aleatória, né? Ele depende do valor de x, né? E a representação gráfica, como eu falei, desse tipo de função pode ser colocado em um plano cartesiano, né? Aqui bidimensional para a gente começar, onde vocês já devem estar carecas de saber que esse eixo horizontal corresponde ao eixo x e o vertical ao eixo y, né? E a reta que passa por esses pontos, eu vou colocar aqui, por exemplo, fazer aqui uma representação qualquer. Tá. Vou colocar assim, ó. Não está saindo reto. Aí, né? Aqui e aqui, né? A gente precisa saber inicialmente apenas 2 pontos dessa reta para conseguir determiná-la no plano cartesiano, né? Digamos que esse aqui seja o plano A, ou ponto A, e esse aqui o nosso ponto B, certo? Então, até aí vocês já devem ter visto várias e várias vezes lá no ensino médio. Porém, o que eu não sei se todos vocês viram ou não, é que não é apenas dessa forma que a gente consegue determinar uma reta, né? Não é apenas através do conhecimento de 2 pontos dessa reta que a gente consegue determiná-la, né? Uma maneira bastante comum, e é algo que a gente vai utilizar bastante aqui também, é a que utiliza apenas o ângulo que essa reta forma com o eixo cartesiano, o eixo das abscissas, quer dizer, né? E dado um ponto qualquer dessa reta, né? Então é uma outra maneira de a gente conseguir representar graficamente uma função através de uma função, né, desse tipo aqui, f de x igual a x mais b, através de uma reta que passa no plano cartesiano. Então, vamos colocar assim. Vou escrever assim para vocês. Existem outras maneiras de determinar uma reta no plano cartesiano.
Então, uma dessas maneiras que a gente vai ver vai ser assim, ó, determinando um ponto e um ângulo. Então, vou colocar aqui a representação do nosso plano. E uma reta qualquer que passa por ele, digamos, tendo essa inclinação aqui. Vamos chamar de alfa esse ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, né? E vamos chamar aqui de ponto, né? Vou pegar aqui um ponto A qualquer, pode ser bem aqui. Que é o que a gente vai precisar conhecer, né, para poder conseguir determinar a equação geral dessa reta, né? Então, como que funciona? Esse ângulo alfa ele é chamado de coeficiente angular, né? Muitas vezes os livros costumam utilizar a letra M, né, para representar, mas como eu já comecei aqui com alfa, vamos ficar com essa representação mesmo, né? Vou colocar aqui alfa é o coeficiente angular. Ou seja, o valor atribuído a ele diz o quanto que esta reta está inclinada em relação ao eixo das abscissas, né? Então, por isso que ele é um coeficiente, ou seja, é um número, né? E angular se refere à sua função, né? A sua função de representar o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas. Então, a gente ainda pode fazer uma extrapolação, né, para a gente saber como encontrar esse ângulo alfa, fazendo assim, ó. Vou desenhar aqui uma reta e outros pontos genéricos, fazendo assim, ó. Assim. Então, digamos que essa aqui é a nossa reta e eu vou pegar dois pontos sobre essa reta a fim da gente calcular esse coeficiente angular. Vou pegar um ponto A e um ponto B. E o ângulo que essa reta forma com o eixo das abscissas, a gente viu que a gente pode representar assim, né? Pegar o ponto em que ela intercepta o eixo das abscissas e traçar esse ângulo. Portanto, pelo critério, utilizando o critério de semelhança de triângulos, a gente pode ver que esse triângulo formado aqui, tendo o ponto A como um dos seus vértices, ele é um triângulo retângulo, né? Assim como este ponto aqui, né? Então, não é difícil a gente concluir que esse ângulo aqui, ó, formado pelo triângulo de vértices A, B, e aqui digamos um ponto C qualquer, mas eu não vou nomear para não sobrecarregar a nossa notação, esse ângulo formado aqui, entre esse segmento AB e o eixo das abscissas, é o mesmo ângulo alfa, né? Isso aqui é só pura e simples relação de semelhança de triângulos, certo? Então, vamos fazer assim. Esse ponto A, né, ele tem, vamos dizer que as coordenadas dele são XA, né, e YA. Assim como desse ponto B, as coordenadas são XB e YB, né? Logo, o tamanho desse segmento aqui vai ser o que? O tamanho desse segmento é a projeção desse segmento lá no eixo das ordenadas, no Y, né? O tamanho dele vai ser o que? Vai ser YB, que é todo esse segmento aqui até chegar na origem, né? Tirando esse pedaço aqui YA, que é esse segmento que começa em Y e vai até a origem. Vai sobrar só esse pedaço aqui, ó. Certo? Então, esse pedaço aqui ele mede YB menos
YA. Por um raciocínio semelhante, a gente sabe que esse pedaço aqui, ele vai medir o quê? Vai ser XB menos XA. Né? E assim a gente pode utilizar a relação trigonométrica conhecida como tangente, né, para poder relacionar esses dois segmentos aqui. Por quê? Porque a gente já viu lá que a tangente de um ângulo alfa é o que? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, YB menos YA dividido por XB menos XA. Assim, a letra M que eu falei para vocês, né, no início, não é esse ângulo aqui não, tá? Eu confundi. A letra M, na verdade, é a tangente, né, desse ângulo. Então aqui a gente vai começar a representar a tangente aqui para a letra M, né? E essa sim vai ser chamada de coeficiente angular, certo? Então antecipei aqui uma definição. Vamos colocar assim: ângulo, e a tangente desse ângulo é que a gente vai chamar de coeficiente angular. M igual. Opa. Tá, agora sim estamos com a definição correta. Né? Então, a partir dessa equação aqui, o que a gente tem? A gente tem M igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Né? Logo, se a gente quiser calcular aqui colocar isso aqui na chamada forma a forma da equação da reta, né? A gente pode escrever isso da seguinte forma: YB menos YA vai ser igual a esse XB menos XA multiplicado por M. E essa equação que a gente obtém é a chamada é a representação da equação da reta, né, em função do seu ângulo M. Né. Com isso a gente consegue obter a chamada equação reduzida da reta, onde a gente relaciona esse coeficiente angular com o coeficiente linear, né, que a gente vai fazer essa construção agora. Aqui, ó, pera aí. Então, vamos colocar aqui uma definição a partir dessa equação. Diz o seguinte: se uma reta R não vertical, R não vertical, quem seria essa reta R? Essa daqui, por exemplo, que a gente utilizou para fazer a nossa construção da equação geral da reta. Né? Então, a gente pode ver que ela não é vertical, né? Ou seja, ela é uma representação geométrica de uma função afim. Né? Como a gente disse de início, a função afim ela tem justamente essa característica. A sua representação gráfica não é uma reta vertical. Né? Então, se uma reta R não vertical contém dois pontos distintos, como a gente mostrou aqui, esses pontos A e B, vou colocar aqui, contém dois pontos distintos A, que vai ser tem coordenadas XA e YA, né? E B,
que tem coordenadas xb e yb. O coeficiente angular, então, seu coeficiente angular a gente vai utilizar a letra M para representá-la a partir de agora, é dado por. Aí a gente vai colocar essa representação feita ali, né? Coeficiente angular M vai ser yb menos ya sobre xb menos xa. Alguma dúvida até agora? Então, prosseguindo, como eu disse, a partir dessa equação aqui, a gente consegue formar a chamada equação da reta reduzida, que é quando a gente pega os valores de A e B como pontos, digamos, um tanto especiais, né, da nossa equação. Aqui é a equação da reta reduzida. Ou vocês podem ver em outros materiais também chamado de equação reduzida da reta, né? Dá no mesmo. Para formar essa equação reduzida da reta, a gente vai precisar escolher um ponto muito particular do nosso plano cartesiano. Digamos assim, ó, fazer aqui uma representação para ilustrar a vocês a ideia. Pegar aqui uma reta qualquer, inclinada, e eu vou pegar o ponto que passa... não, fazer essa reta diferente aqui, para dar maior destaque a ela. Pegar esse ponto aqui, né, porque ele tem coordenadas um tanto especiais, né, porque a gente sabe que a coordenada x dele corresponde à origem do eixo do plano cartesiano, né, ou seja, nas abscissas o seu valor é 0, né? E nas ordenadas vai ser um valor aqui que eu vou chamar de n qualquer, tá? Correspondendo a essa distância do ponto à origem, ok? Então, com essa representação aqui desse ponto na nossa reta R qualquer, né, a gente pode obter uma equação um tanto diferente. Usa a mesma estrutura dessa que a gente formulou aqui em cima, né, mas ela tem um aspecto mais reduzido e de mais fácil aplicação na maior parte dos exercícios, né. Esse valor de n que eu denominei aqui, ele é chamado de coeficiente linear. Ele corresponde ao ponto em que a reta R intersecta o eixo das ordenadas, ou seja, a essa reta y, certo? Então, utilizando esse ponto aqui e o nosso coeficiente angular m, a gente pode pegar essa expressão aqui da definição anterior e aplicar da seguinte maneira. Colocar m é igual yb menos ya sobre xb menos xa, né? Mas, olha só, aqui, como eu disse, essa primeira entrada aqui
do par ordenado corresponde ao valor de x e a segunda ao valor de y, né? Então a gente pode escolher onde a gente vai substituir esses valores de x e y que encontramos aqui, né? Por exemplo, vou fazer assim, vou reescrever essa reta aqui de outra maneira. Vou colocar assim, ó, o YB eu vou chamar só de y, certo? É o ponto final. E o YA vai ser, digamos, o ponto inicial, y0. E a mesma lógica eu vou aplicar às coordenadas x menos x0, né? Aí, vamos dizer que esse ponto que nós temos aqui especial, né, da nossa reta R, são as coordenadas x0 e y0, né? Então, fazendo essa substituição nessa fórmula aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou fazer aqui y0 igual a n e x0 igual a 0, tá? Fazendo essa substituição, nós vamos ter a seguinte equação: m igual a y menos n sobre x menos 0. Ou seja, m é igual a y menos n sobre x. Passando o x multiplicando para o outro lado, eu vou ter m vezes x é igual a y menos n. Isolando o y, né, vamos ter a equação y igual a mx. Esse n passa somando, né, mais n. E assim nós temos a chamada equação reduzida da reta. É reduzida por causa disso. Nós conseguimos determinar a equação de qualquer reta desse tipo, né, de uma função afim, né, de primeiro grau, se a gente conhecer o coeficiente angular m e o coeficiente linear n. Aí nós conhecemos a estrutura, a forma geral, né, dessa reta através da equação reduzida. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Vamos ver aqui. Vamos ver. Escrevi aqui o enunciado de um exemplo para a gente aplicar essa equação reduzida. Vamos dizer aqui que considerar uma reta que passa, considere uma reta que passa por dois pontos, que eu vou chamar aqui pelos pontos A, de coordenadas 2 e 3, né? E pelo ponto B de coordenadas 4 e 5. Então, primeiro, vamos obter o coeficiente angular dessa reta. Opa. Obtenha o valor de m. Então, primeiro, o valor de m é dado por essa expressão, yb menos ya, xb menos xa. Né? M yb menos ya sobre xb menos xa. Mas quem são os pontos yb, ya, xb e xa? Né? Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, não são os pontos A e B, né? A coordenada x de A vai ser o xa, coordenada x de B vai ser o xb.
e assim, com o mesmo raciocínio aplicado às coordenadas YB e YA. Então, fazendo as substituições, vamos ter o seguinte, ó. YB, qual é a coordenada Y do ponto B? É 5. Né? Qual é a coordenada Y do ponto A? Aqui está o valor 3. Dividido por coordenada X do ponto B é 4. E a coordenada X do ponto A é 3. Então, simplesmente fazendo essas substituições, vamos ter 5 menos 3, 2. 4 menos 3, 1. Então, 2 dividido por 1 é 2. Logo, o valor de M é 2. Né? A tangente do ângulo formado por essa reta e o eixo das abscissas é o valor 2. Professor, o X aí dessa baixo seria o 2, né? Do ponto A. Do ponto... Ah, pera. Ah, sim, eu fiz a substituição aqui. É o XA é 2, né? Isso. Eu repeti, foi o valor de 3, né? Ah, tá certinho. É isso mesmo, obrigado. Então, 4 menos 2 é 2, né? Aí, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o coeficiente angular vai ser 1. Certo? Então, vamos ver... Deixa eu ver aqui um exemplo que utilize a equação reduzida. Não, vou utilizar essa mesma estrutura aqui para obter a equação reduzida. Fazer assim, para facilitar a nossa representação, vou fazer aqui um desenho do plano cartesiano. X, Y. Os pontos A e B, que são 2 e 3, né? Ou seja, digamos que aqui seja o 2 e aqui seja o 3. E o ponto B de coordenadas 4 e 5. 4 e aqui o 5. E essa seria a nossa reta R. A gente viu que o coeficiente angular dela é 1. Temos aqui que o valor de M é igual a 1. E o valor de N, qual seria? Como é que a gente faz para obter esse valor? A gente utiliza a equação reduzida da reta, que a gente obteve a expressão aqui em cima. Né? Ou seja, y igual a mx mais n. Y igual a mx mais n. Né? Mas assim, para a gente obter o valor de n, precisamos de y e x. Né? Como que a gente pode obter o valor de y e x? Alguém sugere alguma coisa? Não? Simples, gente. A gente pega um ponto qualquer. Ó. A gente tem dois. Né? Pega aqui, por exemplo, o ponto A, cujas coordenadas são 2 e 3. Né? O valor 2 corresponde a x e o valor 3 corresponde ao y. Então, substituindo esses valores na equação reduzida, a gente vai ter assim, ó, fazer aqui embaixo, y igual a mx mais n, né? Y é igual a 3, m é igual a 1,
né? Opa. X é igual a 2 e n é o que eu quero descobrir, né? Ou seja, 3 é igual a 2 mais n. Portanto, n é igual a 3 menos 2, logo, n também é igual a 1. Né? Logo, a equação reduzida dessa reta R que a gente construiu é aqui, y igual a m, que é cujo valor é 1, né? Ou seja, x mais 1. Certo? Aí você pode pensar assim, mas como é que o y e o x está aparecendo aqui de novo se eu determinei que é 2 e 3? Aí, não, a gente não determinou, por assim dizer, de forma geral, que é 2 e 3. A gente pegou um ponto que a gente conhecia dessa reta, né, substituiu as coordenadas desse ponto a fim de encontrar o valor de n. Né? Aí, pronto, esse ponto já fez o seu papel no nosso cálculo. Se eu quero encontrar a equação da reta como um todo, ou seja, se eu quero determinar o y e o x que sempre estarão sobre essa reta, né, eu preciso deixar os valores de y e x livres, né, e preciso determinar apenas o coeficiente angular, que a gente já obteve como sendo 1, e o coeficiente linear, que também vale 1 nesse caso, certo? Assim, a equação geral dessa reta aqui, a equação geral reduzida, é dada por y igual a x mais 1. Então, estarão sobre essa reta R apenas os valores de y e x que satisfazem essa igualdade. É uma outra maneira de a gente expressar o que essa equação significa em relação ao gráfico da reta R. Certo? Então, assim, isso que a gente fez aqui, podemos muito bem expressar assim, como o enunciado B, né, da equação obtenha o valor de n, né? Esqueci de escrever esse enunciado. Então, obtivemos o valor de n, logo, o que podemos concluir é que a equação reduzida da reta é dada por essa expressão. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então vamos ver aqui mais alguns exemplos. Aqui. Vamos ver. Antes de seguir com outro exemplo, na verdade eu vou falar aqui logo da equação geral da reta, porque aí os exemplos que vierem a gente pode explorar os dois conceitos, né, de forma interpolada. Né? Então eu vou colocar logo essa definição, que ela é mais simples. Equação geral. Então, assim, toda reta representada no plano cartesiano, ela possui uma equação geral, né, que pode ser representada como ax mais by mais c igual a zero, né, onde a, b e c são coeficientes, ou seja, são números reais, né, e x e y são variáveis, né, onde o y depende de como o x varia, geralmente.
certo? Então essa é a chamada equação geral da reta, e como vocês podem ver, ela continua sendo uma equação do primeiro grau, né? Porque o valor aqui de x ele não tem uma potência diferente de 1, é sempre 1, né? Quando você vê 2, 3, aí já é outro assunto, já são outras áreas, né? Mas no nosso caso a gente sempre vai ver equações desse tipo, né? Quando se tratar de estudo da reta. Como exemplo de equações gerais, temos o seguinte. Professor, Sim? o Vitor tá mandando mensagem aí no chat para o senhor olhar. Ah, sim. Não, tudo bem. Na hora que eu for fazer. Eu vi aqui, mas na hora que eu for resolver um exemplo, eu posso explorar essa questão, tá? Deixa eu só finalizar o conceito que a gente aborda isso. Então, como exemplo de equação geral, por exemplo, uma equação desse tipo, y igual a 3x mais 2, por exemplo. Como é que ficaria na forma geral, como eu escrevi aqui em cima? É a gente trazendo tudo para o primeiro membro da equação e igualando a zero. Então você pode fazer assim, ó, y, o 3x que está positivo vem negativo, o 2 que está positivo vem negativo, igual a zero. E essa daqui fica a equação geral dessa reta. Então, vamos ver aqui. Outra maneira também, pode ser útil para vocês, é representar uma reta através de um determinante, né? Lá envolvendo já matrizes e tudo mais, né? Vou colocar aqui dessa forma. Assim, ó. Dados dois pontos distintos, novamente chamarei de pontos A e B. A, as coordenadas xa e ya, né? E B, de coordenadas xb e yb. Assim, tendo esses dois pontos, a equação geral da reta geral da reta que passa por esses pontos é dada por uma outra forma de representar, né? A equação geral é através dessa estrutura aqui, ó. X, y1, xa, ya e 1, xb, yb e 1. Né? Quando esse determinante é igual a zero. Né? Vocês devem lembrar que no estudo de matrizes, quando a gente representa uma matriz aqui por esses dois traços retos, né, em vez de parênteses, esses dois traços indicam que a gente está calculando o determinante dessa matriz aqui, né? Então, quando o determinante dessa matriz é igual a zero, com a entrada, com esses pontos, tendo esses pontos A e B aqui como entradas da nossa matriz, a gente vai ter que a equação resultante disso será a equação geral da reta, certo? Eu vou ver aqui algo que a gente possa utilizar. Vamos ver. Aqui. Um exemplo dessa aplicação, né?
Vamos pegar aqui os pontos A. A gente pode até utilizar os mesmos que fizemos aqui anteriormente. Cadê? A é 2, 3 e B é 4, 5. Então, vamos construir a equação geral que passa por esses pontos. Então, para isso, basta a gente substituir esses valores aqui das coordenadas A e B nesse determinante e calcular esse determinante. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou colocar assim: x e y 1, 2, 3 e 1, 4, 5 e 1. Né? Esse determinante, como eu falei para vocês, tem que ser igual a zero. Né? Mas beleza, eu não vou nem colocar isso aqui, eu vou colocar desse lado, né, a igualdade a zero, para a gente poder calcular esse determinante mais tranquilamente. Né? Então, uma forma de calcular esse determinante é utilizando a chamada regra de Sarri, né, que você repete as duas primeiras colunas desse determinante, 2, 3, 4, 5, né, e resolve os seguintes produtos: ó. X vezes 3 vezes 1, né, isso aqui vai dar 3x, somado com y vezes 1 vezes 4, que vai dar 4y, somado com 1 vezes 2 vezes 5, que vai dar 10. Nossa, aqui passou longe. Menos. Agora, 1 vezes 3 vezes 4, né, que é 12. Menos x vezes 1 vezes 5, que é 5x. Vou fazer aqui mais para frente. Menos 12 menos 5x. Menos y vezes 2 vezes 1, que é 2y. Ou seja, 3x. Vamos aqui fazer a soma ou diferença entre os semelhantes, né? 3x menos 5x, nós temos menos 2x. 4y menos 2y, vamos ter 2y positivo. Né? E por fim, 10 menos 12 vai ser menos 2. E tudo isso igual a zero. Né? Mas vejam bem, eu tenho 2x, 2y e menos 2. Tenho 2 aparecendo em cada um desses termos independentes. Né? Então, vamos dividir toda a equação por 2 para simplificar. Né? Assim, vamos ter menos x mais y menos 1 igual a zero. Né? Mas, assim fica a equação geral. Né? Ou, se você preferir, colocar o y na frente, fica y menos x menos 1 igual a zero. Né? Você não precisa nem se esforçar muito para ver que é exatamente essa equação que tínhamos aqui. Ó. Basta você passar o x e o y para o outro lado. Ficaria y igual a x positivo e 1 positivo, né? Para obter a equação reduzida da reta. Né? Então a gente vê que essa forma de obter a equação através do determinante realmente funciona e é bem efetiva em alguns casos. Tá? Então fica mais uma alternativa de ferramenta a ser utilizada em exercícios que peçam para obter a equação geral ou até mesmo a equação reduzida, né, se você não quiser calcular o valor dos coeficientes angulares e lineares. Tá? Certo? Alguma dúvida quanto a essa ferramenta, a esse procedimento? Não? Então, beleza. Deixa eu ver aqui o problema que o Vitor sugeriu. Determine se o ponto Q menos 2, 2 pertence à reta que passa pelos pontos A menos 4, menos 4 e B 4, 2. Uma forma de resolver essa questão é usando exatamente isso que a gente fez aqui agora. Dando assim outro exemplo.
Então a estratégia é a seguinte, independente da ferramenta que você utilize. Você tem aqui os pontos Q, menos 2 e 2, e os pontos A, menos 4 e menos 4, e B, 4 e 2. Né? Então, primeiro, ele diz que os pontos A e B eles pertencem a uma dada reta, certo? E a gente quer saber se o ponto Q, menos 2, 2, pertence a essa reta formada por esses pontos. Né? Então, como que a gente faz isso? Uma estratégia é a gente construir a equação dessa reta e depois substituir os valores das coordenadas x e y desse ponto Q e ver se resulta em uma igualdade. Né? Então, como vamos fazer aqui o passo a passo, então. Vou utilizar esse método aqui do determinante que a gente fez acima. Né? Eu vou calcular o determinante x, y1, já que eu sei os valores de xa, ya e xb, yb. Esse aqui, ó, é o nosso xa e aqui ya, xb, yb. Né? Esse determinante, como a gente já viu, tem que ser igual a zero. Né? Vou fazer aqui do outro lado mesmo. Então, fazendo as devidas substituições, o nosso determinante ele é definido da seguinte maneira: x, y1, xa é menos 4, ya também é menos 4, xb é 4 e yb é 2. Né? Como que a gente calcula esse determinante? Como eu falei, a gente repete as duas primeiras colunas, né? Menos 4, 4 e 2, e efetua aqueles produtos como eu fiz anteriormente. Né? Então fica aqui, ó, x multiplicado por menos 4 por menos 1 vai dar, vou colocar aqui embaixo, tá? Vai dar menos 4x, somado com y vezes 1 vezes 4, 4y, somado com y vezes menos 4 vezes 2, que dá menos 8. Né? Aqui, na verdade, é assim, tá? É mais menos 8. Não tinha adiantado, mas dá nisso. Menos. Esse menos já é da fórmula, tá? 1 vezes menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Então, menos 16. Menos x vezes 1 vezes 2, 2x. Né? Menos y vezes menos 4 vezes 1, menos 4y. Tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, menos 4x mais 4y, mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais, menos 2x, menos vezes menos dá mais, 4y igual a zero. Né? E agora vamos somar os termos semelhantes. Menos 4x somado com menos 2x é igual a menos 6x. Né? 4y positivo somado com 4y dá 8y. Né? E, por último, menos 8 somado com 16 é a mesma coisa que 16 menos 8, que dá 8. E isso é igual a zero. Né? Então, essa é a nossa equação geral. Né? Aí, para a gente saber se o ponto Q menos 2, 2 pertence a essa equação geral, né? Vou até colocar ela aqui discriminada. Professor, mas esse menos 8 não fica positivo porque é 16 menos 8. Não, é menos 8 mais 16, né? Ah, sim, de fato, aqui é 8 positivo. É um erro de notação, obrigado. Mais 8. Né? Eu cometo muito esses erros algébricos, eu peço que vocês fiquem de olho, tá? Para isso não atrasar muito a gente, né? Na hora
de desenvolver os cálculos, né? Então, isso aqui é a equação geral, certo? Então, para a gente saber se o ponto Q menos 2, 2 está nessa reta, a gente vai substituir aqui os valores de x, que é menos 2, e de y, que é 2, nessa equação aqui. Se eu obter 0 igual a 0, é porque esse ponto Q está de fato nessa reta, né? Então, vamos ver se isso acontece. O ponto Q, menos 2 e 2, né? X igual a 2, y igual a 2. Substituindo nessa equação, repetir aqui a equação, vai ser menos 6 vezes o valor de x, que é 2, menos 8 vezes... o valor de x é menos 2, né? Menos 2. E o valor de y é 2 positivo. Mais 8 igual a 0. Menos vezes menos dá mais, 6 vezes 2 dá 12, né? E 8 vezes 2 dá 16. Então, menos 16 mais 8. Né? Isso aqui dá quanto? Dá 0, né? Tá. Menos 12 menos 16 dá menos 4. Menos 4 mais 8 é 4, né? 4 é igual a 0? Não é, né? 4 é diferente de 0. Portanto, o ponto Q não pertence à reta que a gente encontrou aqui. Portanto, Q menos 2, 2 não pertence à reta menos 6x mais 8y mais 8 igual a 0. Né? Certinho? Vocês entenderam? Então, como eu disse, eu obtive a equação geral utilizando essa propriedade determinante, né? Pegando o gancho aí do problema. Qual sinal está errado? Vamos ver. É porque o senhor colocou menos 8y, é mais 8. Mas dá na mesma. É mais 8y? Tá, vamos só ver aqui. Está... Então, 4 menos 4x mais 4y menos 8 menos 16, não, aí mais, fica mais 16, menos 2x mais 4y, 4x menos 6x mais 8y. Tá certo, não? É por causa que lá embaixo era substituir. O senhor colocou menos 8 em vez de mais 8. Ainda não tô vendo. Onde tá aparecendo? Na primeira linha ali, ó, menos 6x, Certo. menos 8. Ah, tá. Deveria ser, mas não dá, muda muita coisa não, por causa que não vai pertencer à reta mesmo. Ah, sim. Dá o sinal. Então deixa assim mesmo. Certo? Então assim, eu construí a reta dessa forma, mas vocês poderiam ter utilizado outra maneira para construir essa reta. Por exemplo, tendo esses dois pontos, você pode utilizar esse raciocínio aqui, para obter o valor de mn, né, da equação, substituir na forma geral da equação reduzida, y igual a mx mais n. Né? Aí era uma outra maneira de você obter essa equação. Aí, obtida a equação, você substitui as coordenadas de Q nela e vê se resulta em uma igualdade. Né? Aqui, como a gente verificou, não resulta em uma igualdade. Tá? Ok?
Deixa eu ver aqui uma outra questão. Eu quero resolver aqui uma equação, uma das questões como exemplo, que envolve alguma questão lá da lista referente a equações paramétricas, né? Então eu vou explicar esse conceito através de um exemplo. Vou colocar aqui, ó, exemplo. Aqui, ó, determine a equação da reta. Vou continuar chamando essa reta de R, né? Cujas equações paramétricas são Vou colocar aqui o conjunto de equações que é dado da seguinte forma. O x é dado por 4 mais 2t, né? E o y é igual a 6 mais t, né? Onde esse t ele é um número real, certo? Tanto no t que aparece aqui na equação de x, quanto no que aparece na equação de y. Então, e aí em seguida a gente vai representar essa reta no plano cartesiano, tá? Então, eu resolvi assim colocar dessa forma porque é muito mais fácil falar de equação paramétrica já através de um exemplo do que através de definição de conceitos e tudo mais, né? As equações paramétricas elas exprimem as coordenadas de um ponto genérico, né, ou seja, o ponto x e y, de uma reta qualquer em termos de um parâmetro t, né, que é um número real. Então é como se eu pegasse as coordenadas x e y em relação a cada uma delas construísse uma própria equação da reta, só que em ambos envolvendo o mesmo parâmetro, né? Então vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver como é que eu vou representar isso para vocês. O nosso ponto que pertence à reta é dado pelas coordenadas x e y, correto? Então, só que x vale 4 mais 2t, né? Enquanto que o y vale 6 mais t, né? Então eu estou representando esse ponto não mais em função de x e y em si, e sim apenas em função desse novo parâmetro t, né? Então vamos ver como que a gente trabalha com esse tipo de equação, né? Vai ter questões que vocês podem resolver futuramente em que é dado apenas, né, a equação paramétrica para você colocar na forma geral, ou a forma geral para você representar como uma equação paramétrica, né? Então, se você conhecer o fundamento, aí, o que está por trás dessa ideia de parametrização, você consegue fazer tanto o primeiro procedimento quanto o segundo com tranquilidade, né? Então vamos fazer assim, ó, temos esse ponto 4 mais 2t e 6 mais t, né? Então vamos fazer assim, para que... agora vamos reescrever isso aqui de outra forma. O nosso problema disse que a equação para x é x igual a 4 mais 2t, certo? Isolando o t nessa equação, o que eu tenho? O 4 que está positivo ele vem negativo para o primeiro membro, sobra 2t, ou ainda 2t igual a x menos 4. Logo, t vai ser x menos 4 dividido por 2.
certo? Aí, nosso ponto vai ficar da seguinte maneira. Eu vou colocar assim, ó. As coordenadas x e y, né? X eu vou continuar mantendo como x, né? Afinal de contas, x é igual a 4 mais 2t. E para que eu isolei o t aqui nessa equação? Para poder escrever a outra coordenada, que é dada por y ou ainda por 6 mais t, como uma coordenada que depende também do valor de x, né? Então eu tenho a minha primeira coordenada sendo x e a minha segunda coordenada sendo y. Y a gente já viu, mais uma vez, que é 6 mais t. Aqui, ó, 6 mais t. Né? Sim. Opa. Né? Porém, quem é t? É x menos 4 dividido por 2. Né? Isso vai ficar da seguinte maneira. X, aqui tirando o MMC vai dar 12. 12 menos 4 dá 8. Fica 8 mais x dividido por 2. Né? Então eu consegui escrever o meu eixo, meu par cartesiano, né, esse ponto que representa um par no meu plano cartesiano, apenas em função de x e não mais de y. Né? Assim, o que eu tenho? Olha só, aqui é x e esse aqui representa o valor da ordenada y. Logo, eu tenho a seguinte reta, ó, y igual a 8 mais x sobre 2. Consegui obter a equação da reta através das equações paramétricas. Né? A gente pode ainda representar de outra maneira, né? Tipo assim, ó, y igual a 8 sobre 2 mais x sobre 2. Né? 8 sobre 2 é 4, né? Então fica x sobre 2 mais 4, para ficar mais reduzida ainda. Né? Então vejam só, com esse procedimento, eu consegui, com a inserção desse parâmetro t, né, eu consegui obter a equação da reta de uma forma bem mais direta. Né? Colocando assim e assim. Né? Então esse é o ganho que a gente tem utilizando as equações paramétricas de uma reta, certo? Alguma dúvida nessa parte, gente? Não? Beleza, então vamos continuar. Vamos ver aqui. Vou falar aqui para a gente finalizar sobre a posição relativa entre duas retas no plano cartesiano. Relativa no plano cartesiano. Então, duas retas que estão no mesmo plano, né, que a gente vai sempre chamar aqui de plano cartesiano, que a gente pode representar por pares ordenados, né, elas só têm duas posições que podem assumir entre si. Né, é quando elas são paralelas. Né, vou colocar aqui uma representação disso. E a outra é quando elas são concorrentes, que eu vou colocar aqui do lado. X. Então, quando que elas são paralelas, né? Um exemplo de duas retas paralelas são assim, ó. Aqui e aqui, né? O que essas retas que eu vou chamar aqui de T
e R têm em comum? Elas têm em comum o mesmo coeficiente angular, né? O mesmo valor de alfa, certo? Quando isso acontecer, a gente diz que elas são retas paralelas, né? Vou colocar aqui embaixo, ó. T e R são paralelas. Quando vamos dizer assim, não possuem ponto em comum. Vou colocar dessa a maneira como eu defini mesmo. Quando possuem o mesmo coeficiente angular. O mesmo coeficiente angular. Pessoal, com licença, só um instantinho, rapidão, tá? Desculpe aí, pessoal. Continuando, né? Então essa é a definição. Quando essas retas elas não estão sobrepostas, né? A gente vai dizer que elas são paralelas quando possuem o mesmo coeficiente angular, certo? Os valores de alfa são iguais, né? E elas são concorrentes quando elas possuem um único ponto em comum, como por exemplo, fazer aqui, ó, uma reta assim e outra reta assim, né? Nesse caso, o único ponto que elas têm em comum é esse aqui onde elas se interceptam, né? Então, aqui ficou T e R, né, juntos, aqui pareceu ter, né? Vou fazer assim, ó, T e R. Aqui é a mesma coisa, T e R são concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Certo? Então, no caso ainda dessas retas concorrentes, há um caso muito especial quando elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus, né? Isso daí a gente pode tirar um conceito bem relevante que pode auxiliar bastante na solução de vários exercícios onde essa situação se ilustra, né? Porque quando elas formam um ângulo de 90 graus entre si, a gente pode ter o coeficiente angular de um, a gente consegue imediatamente obter o coeficiente angular da outra, né? Mas vamos ver aqui com calma o que isso representa de fato, né? Então vamos fazer assim, colocar dessa forma, ó, retas perpendiculares, né? Perpendiculares.
Vou ilustrar essa situação nesse desenho. Vou fazer aqui, ó. Sim. Sim. X e Y. Né? E vou desenhar essas retas assim. Aqui uma e aqui outra. Né? De tal forma que esse ângulo, como eu falei que elas formam, não é um ângulo qualquer, é um ângulo de 90 graus. Né? Então, essas duas retas elas terão cada um o seu coeficiente angular. Digamos que essa reta aqui ela tem o coeficiente α1, né? Enquanto essa outra aqui forma um ângulo α2. Né? Representados dessa forma. Né? Há um teorema lá da geometria plana que me diz o seguinte, que em triângulos retângulos, na verdade em triângulos quaisquer, né, desenhados dessa forma aqui, a soma desses dois ângulos internos adjacentes é igual ao ângulo externo ao triângulo. Né? Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que α1 somado com 90 graus é igual ao valor de α2. Né? Isso aí é um resultado que você obtém através de relação de semelhança de triângulos, né? Que se você forma aqui, ó, um outro triângulo retângulo, você consegue comparar com esse e chegar nessa conclusão, tá? Não vou me demorar tanto nessa explicação, vocês acham com facilidade uma explicação semelhante, uma demonstração desse fato em qualquer site relacionado ao assunto, né? Ou até mesmo livros de ensino médio já trazem isso. Né? Então, o que eu posso dizer sobre os ângulos? Eles têm essa relação. O que eu posso dizer sobre os coeficientes angulares, né? Ou seja, a tangente de α1 e a tangente de α2. Né? Então, como eu disse, α1 mais 90 é igual a α2, logo a tangente de α1 mais 90, né, é igual a tangente de α2. Né? Então, mas vamos tentar aí descobrir quem é a tangente de α1 mais 90. Né? A gente sabe que tangente da trigonometria, né, é obtido pela relação entre o seno e o cosseno, mais precisamente o seno do ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. A gente faz assim, ó, seno de α1 mais 90 dividido pelo cosseno de α1 mais 90. E isso tem que ser igual a tangente de α2. Aqui, para a gente continuar, vocês vão ter que lembrar de uma relação que diz assim, ó, colocar um lembretezinho. Seno de A mais B é seno A cosseno B somado com seno B cosseno A. E o cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos